Você conhece aquela pessoa que nunca perde a calma? Que quando tudo está pegando fogo ao redor, ela está estranhamente tranquila? Que quando você está em pânico, ela está processando soluções? Eu costumava achar que essas pessoas ou eram robôs emocionais ou estavam fingindo. Até eu entender que elas não eram diferentes de mim. Elas apenas sabiam algo que eu não sabia. Elas entendiam o segredo estoico. Enquanto a maioria se desespera tentando controlar o incontrolável, o estoico sorri, porque ele já aceitou a única verdade que importa. Você não controla o que acontece, você só controla como responde. E nessa resposta está toda a sua liberdade. Marco Aurélio governou Roma durante guerras, pragas, traições e crises políticas. Epicteto passou anos como escravo antes de se tornar filósofo. Sêneca foi exilado, perdeu fortuna, enfrentou morte iminente. Nenhum deles teve vidas fáceis. Mas todos eles tinham algo que a maioria das pessoas nunca desenvolve: serenidade, inabalável. Não porque suas vidas eram calmas, mas porque eles tinham uma filosofia que criava paz interna, independente do caos externo. Passei os últimos 6 anos estudando estoicismo e trabalhando com pessoas sob pressão extrema: executivos, médicos, atletas, empreendedores. E o que descobri é que serenidade não é personalidade, é prática. Hoje vou te mostrar exatamente como os estoicos cultivavam essa serenidade que parece sobrenatural. E se você aplicar isso, em 30 dias você vai começar a ter uma estabilidade emocional que a maioria das pessoas nunca vai experimentar. Fica até o final, porque o último princípio é o que separa quem entende estoicismo de quem vive estoicismo. Vamos direto. A primeira coisa que você precisa entender é que o estoico sorri não porque ele ignora problemas, mas porque ele aceita a natureza da realidade. E a natureza da realidade é essa: coisas ruins acontecem, pessoas te decepcionam, planos falham, a vida não segue roteiro. E, enquanto você estiver lutando contra essa verdade, você vai sofrer. Marco Aurélio escreveu algo devastador: quando acordar de manhã, diga a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e egocêntricas. E elas são assim não porque são más, mas porque não sabem distinguir o bem do mal. A questão real não é se você vai enfrentar dificuldades, é se você vai ser pego de surpresa por elas ou se vai estar mentalmente preparado. Porque desespero vem de expectativa quebrada. Quando você espera que tudo dê certo e dá errado, você desmorona. Mas quando você antecipa que coisas podem dar errado e ainda assim age, você está preparado. Conheci um cirurgião que operava casos de alto risco, crianças com tumores cerebrais, casos onde um erro significa a morte. E ele me contou que antes de cada cirurgia ele fazia um exercício mental. Ele imaginava tudo que poderia dar errado: hemorragia, parada cardíaca, complicações inesperadas. E então, visualizava como responderia. Não era pessimismo, era preparação. E ele disse: quando algo dá errado na mesa de cirurgia, eu não entro em pânico porque meu cérebro já processou aquilo. Já ensaiei a resposta. Então aqui está o primeiro princípio. Aceite que a vida é intrinsecamente difícil. Não lute contra essa verdade. Abrace. Porque quando você para de esperar que a vida seja fácil, você para de se desesperar quando ela é exatamente o que sempre foi: difícil. E na aceitação dessa dificuldade nasce a serenidade. Porque você não está mais sendo traído pela realidade. Você está apenas navegando nela. O segundo princípio é que o estoico entende a diferença entre dor e sofrimento. Dor é inevitável. Sofrimento é opcional. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre as coisas. Você perde um emprego. A perda é dor. Mas a história que você conta sobre essa perda: isso sou um fracasso. Minha vida acabou. Nunca vou conseguir outro. Isso é sofrimento. E sofrimento é uma escolha narrativa. A questão real não é se você vai sentir dor. É se você vai transformar dor em sofrimento desnecessário. Porque a maioria das pessoas não sofre pelo que aconteceu. Sofre pela história que inventa sobre o que aconteceu. Conheci uma empreendedora que perdeu tudo em uma falência. Empresa que construiu durante 10 anos. Economias. Reputação. Ela tinha 2 escolhas narrativas:
Eu sou uma perdedora ou eu aprendi lições que valem milhões. Ela escolheu a segunda. 18 meses depois, ela abriu uma nova empresa usando exatamente o que aprendeu no fracasso. Hoje fatura o triplo do que faturava antes. E ela me disse: a falência foi dor, mas eu escolhi não transformar em sofrimento. Escolhi transformar em educação. Então, aqui está o segundo princípio. Quando algo ruim acontecer, e vai acontecer, separe o fato da história. O fato é objetivo. Perdi o emprego. A história é subjetiva. Sou um fracasso. E você sempre, sempre, tem poder sobre a história. Não sobre o fato, mas sobre a narrativa. E quando você escolhe narrativas que te fortalecem, em vez de te destruírem, você descobre que pode sentir dor e ainda assim manter serenidade. Porque sofrimento é opcional. O terceiro princípio é focar apenas no que está sob seu controle. Esse é o núcleo do estoicismo. Epicteto dividiu tudo em duas categorias: coisas que dependem de você e coisas que não dependem de você. E ele disse que toda perturbação vem de tentar controlar o que não depende de você. O que depende de você? Suas ações, seus pensamentos, seus esforços, suas escolhas. O que não depende de você? Resultado, opinião dos outros, o passado, o futuro, o clima, a economia, 90% das coisas que acontecem. A questão real é: onde você está colocando sua energia mental? Se está colocando em resultados que não controla, você vai viver ansioso. Se está colocando em ações que controla, você vai viver empoderado. Conheci um atleta olímpico que passou 8 anos treinando para uma medalha. 8 anos. 4 horas por dia. Sacrifícios absurdos. E na final olímpica ele ficou em 4º lugar. Quarto. Sem medalha. Eu esperei vê-lo destruído. Mas ele estava sereno. E quando perguntei como, ele disse: eu não controlava o resultado. Só controlava meu esforço. E eu dei 100% do que estava sob meu controle. O resto nunca foi meu para controlar. Ele não estava fingindo paz. Ele realmente sentia paz. Por quê? Ele tinha clareza absoluta sobre o que era a responsabilidade dele. Então aqui está o terceiro princípio. Todo dia, faça uma lista mental. O que está sob meu controle hoje? Meu esforço. Minha atitude. Minha resposta. E o que não está? Tráfego. Opinião do chefe. Comportamento do cônjuge. E tome uma decisão consciente de colocar 100% da sua energia no primeiro grupo. Porque quando você para de lutar contra o vento e começa a ajustar suas velas, você descobre que pode navegar em qualquer tempestade. O quarto princípio é praticar amor fati, amor pelo destino. Não apenas aceitar o que acontece, mas amar o que acontece. Marco Aurélio dizia: não busque que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que aconteçam como acontecem, e você viverá bem. Essa é a diferença entre resignação e aceitação ativa. Resignação é eu não posso mudar, então vou aguentar. Aceitação ativa é isso aconteceu exatamente como deveria acontecer e vou usar isso. A questão real não é se você aceita dificuldades, é se você consegue vê-las como necessárias para quem você está se tornando. Porque tudo que te quebrou também te ensinou. Tudo que te machucou também te fortaleceu. Conheci um pai que teve um filho nascido com paralisia cerebral. Ele passou anos em luto pelo filho que poderia ter sido, até que ele mudou a perspectiva. Ele parou de perguntar por que aconteceu comigo e começou a perguntar para que aconteceu comigo. E a resposta mudou tudo. Para me ensinar paciência, para me ensinar amor incondicional, para me tornar uma versão de mim que eu nunca seria sem esse desafio. Ele disse: eu não escolheria isso, mas agora que está aqui, escolho amar isso, porque isso me fez quem eu sou. Então aqui está o quarto princípio. Quando algo difícil acontecer, não pergunte por que eu, pergunte para que isso. Qual lição está aqui? Que versão de mim isso está forjando? E quando você começa a ver obstáculos como instrutores, você para de resistir e começa a aprender. E nesse aprendizado nasce não apenas aceitação, mas gratidão, porque você percebe que tudo, absolutamente tudo, está te esculpindo. O quinto princípio é entender que a opinião dos outros não é sua responsabilidade. Os estoicos eram brutalmente claros nisso.
Você não controla o que outros pensam de você. Então por que se desesperar tentando? Marco Aurélio escreveu: se alguém pode provar que estou errado e mostrar meu erro em pensamento ou ação, vou mudar com prazer. Mas se for apenas opinião sem fundamento, por que me importaria? A questão real não é se as pessoas vão te julgar. Vão. É se você vai viver sua vida tentando agradar todos ou vai viver com integridade independente de aprovação, porque a busca por aprovação universal é a receita para a miséria garantida. Conheci uma artista que passou anos pintando o que galerias queriam, o que críticos elogiavam, o que vendia, e ela estava miserável. Até que ela parou. Pintou exatamente o que queria, sem filtro, sem buscar aprovação. Metade das pessoas odiou, a outra metade amou profundamente. E ela disse: antes eu tinha a aprovação morna de todos e não tinha paz. Agora tenho rejeição de alguns, amor de outros, e tenho paz, porque não estou mais terceirizando minha autoestima. Então aqui está o quinto princípio. Decida hoje que você vai viver segundo os seus valores, não segundo a opinião flutuante de pessoas que mal te conhecem. E quando alguém te criticar, pergunte-se: essa crítica tem fundamento e pode me melhorar? Se sim, agradeça e mude. Se não, agradeça e ignore. Porque serenidade vem de saber quem você é, independentemente de quem dizem que você é. O sexto princípio é memento mori. Lembre-se que você vai morrer. E antes que você pense que isso é deprimente, entenda a lógica. Quando você lembra que o tempo é finito, você para de suar o que não importa. Sêneca dizia que gastamos a vida como se fôssemos imortais, e aí morremos sem ter vivido. A questão real, não, é quanto tempo você tem. É se você está usando o tempo que tem em coisas que realmente importam. Porque a maioria das coisas que te tiram a serenidade são coisas que em 5 anos você nem vai lembrar. Conheci um executivo que trabalhava 80 horas por semana. Vivia estressado. Reuniões, e-mails, política corporativa. Até que teve um susto de saúde, internação, exames. Aquele momento onde você percebe que não é imortal. E quando saiu do hospital, ele fez uma pergunta brutal para cada atividade. Se eu morresse hoje, isso teria importado? 80% da agenda dele caiu. Ele parou de ir em reuniões inúteis. Parou de responder e-mails que não agregavam. Parou de se estressar com fofoca de escritório. E ele disse: eu não trabalho menos, trabalho melhor. Porque só faço o que importa. E quando você só faz o que importa, não há espaço para desespero. Então aqui está o sexto princípio. Todo dia, lembre-se que você vai morrer. E use isso não como medo, mas como filtro. Isso importa diante da minha mortalidade? Essa discussão vale minha energia finita? Esse problema merece minha serenidade? 90% das vezes a resposta é não. E quando você filtra através da morte, o que sobra é o que realmente vale a pena. E aí você descobre que pode ter serenidade porque parou de desperdiçar energia no irrelevante. O sétimo e último princípio é entender que serenidade não é ausência de desafio, é presença de propósito. O estoico sorri, não porque sua vida é fácil, mas porque sua vida tem significado. Viktor Frankl sobreviveu a Auschwitz e escreveu: aquele que tem um porquê para viver, pode suportar quase qualquer como. Quando você tem propósito claro, dificuldades se tornam parte do caminho, não obstáculos ao caminho. A questão real não é se sua vida é difícil, é se você sabe por que está enfrentando essa dificuldade. Porque sem propósito, qualquer desafio parece insuportável. Com propósito, você enfrenta o inferno e sai mais forte. Conheci uma médica que trabalha em oncologia pediátrica. Ela vê crianças morrendo, famílias destroçadas, dor indescritível. E eu perguntei como ela mantém serenidade nisso. Ela disse: eu não mantenho serenidade apesar do que vejo. Mantenho por causa do que vejo. Porque cada dia que eu apareço, uma criança tem menos dor. Uma família tem mais esperança. Eu sei meu propósito. E quando você sabe por que está aqui, você aguenta qualquer coisa. Então aqui está o sétimo princípio. Defina seu propósito. Por que você acorda? Para que você está aqui? Qual diferença você quer fazer? E quando tiver clareza, escreva. Leia todo dia. Porque quando dificuldades vierem, e vão vir,
Você não vai se perguntar por que estou passando por isso. Você vai lembrar: estou passando por isso porque estou construindo algo maior que eu. E nessa lembrança, desespero se transforma em determinação. Então esses são os 7 princípios da serenidade inabalável. Aceitar que a vida é difícil. Separar dor de sofrimento. Focar no controlável. Amar o destino. Ignorar opiniões. Lembrar da morte. Ter propósito claro. 7 princípios que os estoicos usaram há 2000 anos e que funcionam exatamente igual hoje. E aqui está a verdade brutal. Você pode conhecer todos esses princípios e ainda assim viver desesperado. Porque conhecimento sem prática é ilusão de mudança. Então aqui está o desafio. Escolhe um princípio, apenas um, e nos próximos 7 dias, vive esse princípio. Testa. E depois vem aqui nos comentários e me conta. Qual princípio você escolheu? Funcionou? Mudou algo? Porque eu leio todos os comentários e quero saber sua jornada. Quero construir uma comunidade de pessoas que não aceitam viver à mercê das circunstâncias. E se esse vídeo te deu uma perspectiva diferente sobre o que é possível sentir, mesmo em meio ao caos, deixa um like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais pessoas que estão se desesperando e não sabem que existe outro caminho. E se inscreve no canal porque toda semana eu trago filosofia aplicada, princípios práticos e ferramentas reais para você construir uma vida com mais serenidade e menos sofrimento desnecessário. A pergunta não é se você consegue ter serenidade inabalável. A pergunta é por quanto tempo mais você vai aceitar viver desesperado por coisas que você nunca controlou. Enquanto você se desespera, o estoico sorri. Não porque ele é melhor que você, mas porque ele sabe algo que você ainda não praticou. E agora você sabe também. Te vejo no próximo vídeo.